Olá você, mais uma vez, Biologia, professor Cornélio. Nós vamos estar continuando hoje e hoje vamos fazer algo diferente. Nós vamos estar, para reforçarmos alguns aspectos ligados à divisão celular e ao ciclo celular, nós vamos fazer uma série de exercícios para mostrar para você como que o Enem e os demais vestibulares têm explorado o conteúdo que nós revisamos com vocês nas duas últimas aulas, nossos dois últimos encontros. Então, vamos fazer aqui alguns exercícios para que você possa se inteirar também desse processo e aí sim, juntos, avaliarmos o que realmente é relevante em se tratando de ciclo celular de uma célula eucariota. Acompanhe conosco, então, uma série de exercícios. Nós vamos pegar aqui um exercício da UFO de 2010 que diz assim: o ciclo celular é um processo fisiológico que acontece todos os dias na dinâmica de funcionamento do corpo humano, seja na reparação, formação ou renovação de tecidos, ou ainda na formação de gametas e de atividade, na formação de gametas, a atividade celular é intensa. Então, eu vou falar, mas formação de gametas pode ocorrer? Claro, pode acontecer um processo que é a meiose, que já estudaremos daqui a pouquinho. E até em alguns casos, como nos vegetais, os gametas também são formados por mitose. Tá? Nesse processo, são eventos do ciclo celular: a condensação máxima dos cromossomos, a reorganização do nucleolo, a duplicação dos cromossomos e a separação das cromátides irmãs. Então, ele falando, a condensação máxima dos cromossomos. Então, o cromossomo está muito bonitinho, está acontecendo isso. Tá? Isso daqui, nós já vimos que é uma coisa típica da metáfase. A reorganização do nucleolo, quando volta a reaparecer o nucleolo que tinha sumido, tá? Lá no finalzinho, na telófase. A duplicação dos cromossomos. Os cromossomos são duplicados durante a intérfase. Em que período? O material é duplicado na fase S. A separação das cromátides irmãs, ou seja, o cromossomo estava assim, e ele vai ser separado. Metade vai para cá e metade vai para cá. Isso acontece na anáfase. Tá? Então, se nós colocássemos em ordem uma sequência aqui, nós teríamos primeiro uma intérfase, que é o 3. Depois, nós teríamos aqui uma condensação dos cromossomos, que seria aqui o 1. Depois nós teríamos uma anáfase, que seria o 4, e aí finalmente a telófase, que seria o 3. Tá? Que seria o 3, a condensação máxima, que desculpem, vamos começar de novo, né? Que eu repeti 2 números, vamos voltar só um pouquinho aqui para deixar bem bonitinho, tá? Então aqui, a primeira fase é metáfase, segunda telófase, terceira intérfase. Então eu começaria com o 3. Depois, nós teríamos uma condensação, né? O máximo dos cromossomos seria o 1, tá? E aí nós teríamos a anáfase, que seria o número 4, e aí, obviamente, o número 2, que é a telófase. O autor pede: os eventos acima citados correspondem respectivamente. Tá? Então, o primeiro evento que nós vimos aí, ele corresponde à metáfase. Então, você pode jogar fora a alternativa A, você pode jogar a alternativa B. Então, ou é a C ou a D. Em seguida, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a reorganização dos nucleolos. Como nós já vimos, é a telófase. Então, aqui já elimina. Depois a fase S e aí a anáfase. Então, nós ficamos com a letra C. Beleza? Enem 2009 diz assim: os seres vivos apresentam diferentes ciclos de vida, caracterizados pelas fases nas quais gametas são produzidos e pelos processos reprodutivos que resultam na geração de novos indivíduos. Considerando-se um modelo simplificado padrão para a geração de indivíduos viáveis, a alternativa que corresponde ao observado em seres humanos. Então ele fala, olha aqui, que os seres vivos têm diferentes ciclos de vida, caracterizado pelas fases nas quais gametas são produzidos e pelos processos reprodutivos que resultam na geração de novos indivíduos. Ele diz assim,
Considerando um modelo simplificado padrão para a geração de indivíduos viáveis, a alternativa que corresponde ao observado em seres humanos é para seres humanos. Então, olha só. Nós vamos ter um gameta, que é N, ele se une a um óvulo, que é N, e vai gerar um indivíduo adulto, que é 2N. Esse indivíduo adulto, né, esse zigoto formado aqui, novamente vai se desenvolver e vai gerar gametas. Esse é o nosso ciclo. Ok? Então nós temos uma meiose que acontece, obviamente, para formar gametas. A gente diz que nós temos uma meiose, essa meiose, ela é gamética. Então vamos analisar os ciclos. O primeiro ciclo, zigoto 2N, sim, nós temos esporófito. Esse fito vem de vegetal, já jogue fora. O segundo ciclo, meiose, essa meiose formou um indivíduo adulto 2N? Isso nem existe. Então descarte. Próximo ciclo, o zigoto, o indivíduo formado, sofreu várias mitoses, gerou um indivíduo adulto, que sofreu meiose, gerou gametas, fecundou. Beleza, certinho. O próximo, tem um zigoto que sofreu meiose e originou um outro indivíduo adulto? Não, isso não é na espécie humana. Tem um zigoto N, o zigoto não é N na espécie humana, ele é 2N. Portanto, nós ficamos com essa alternativa aqui, que seria A, aqui seria B, seria C, a D e a E. Analise os ciclos de vida a seguir. Então, você tem indivíduos diploides, gametas, formou o zigoto. Esse é o nosso caso, né? Então, aqui nós temos formação de gametas. Esse processo aqui seria o quê? Fecundação. Agora, eu tenho aqui, olha só, indivíduos haploides, então N, formando gametas N. Então, aqui no meio tem que acontecer mitose. Aí aconteceu o quê? Fecundação gerou o zigoto. Esse zigoto é 2N. Indivíduos 2N vão fazer o quê? Meiose para gerar esporos. Esse ciclo aqui é um ciclo que você tem indivíduos haploides e diploides adultos. Então, nós temos um ciclo aqui chamado haplo, diplo, bionte. Haplo, N, diplo, 2N, desculpem, e onde há intercalação. É uma metagênese que acontece aí. Isso acontece em briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, etc. No ciclo 1, ocorre meiose gamética. No ciclo 1, a meiose foi usada para formar gametas. Indivíduos 2N geraram gametas N. Portanto, é uma meiose gamética. A meiose foi usada para formar gametas. Verdadeiro. No ciclo 2, ocorre uma meiose espórica. Vamos lá. A meiose no ciclo 2, ela foi usada para formar esporos. Verdadeiro. No ciclo 1 e 2, a formação dos indivíduos diploides a partir do zigoto ocorre por mitose. No ciclo 1 e 2, a formação dos indivíduos diploides. O indivíduo diploide formado, ele vem por fecundação. No ciclo 2, o ciclo 2 é apresentado por certas algas, plantas e a maioria dos animais. Os animais têm o ciclo 2? Não dá para marcar isso. O ciclo 1 é apresentado pela espécie humana. Nós temos esse ciclo, podemos ter indivíduos diploides que geram gametas que vão gerar zigoto? Sim. Então, nós vamos ter aqui, a única alternativa. Vamos lá. A alternativa C foi considerada correta. Vamos lê-la de novo, gente, aqui. A única alternativa incorreta seria a D. No ciclo 1 e 2, a formação dos indivíduos diploides a partir do zigoto ocorre por mitose. Gente, vamos voltar aqui, né? Opa, só um pouquinho. Eu interpretei errado, né? O zigoto formado, 2N,
Foi formado por fecundação. Agora, esses indivíduos diploides, eles, claro, nós éramos zigoto, cresceram. Esse crescimento está ligado à mitose. Ok? Então, a única alternativa falsa, ele quer, né, que nós analisemos aí. A outra alternativa falsa é a letra D. Beleza? Próxima. Nós temos aqui, ó, uma fase A, que gerou esporos, uma fase B, que gerou gametas, que gerou um zigoto. Os esporos são estruturas N, os gametas são estruturas N. Para gerar esporos, nós vamos ter o quê? Meiose. Esse A é 2N. Os esporos N, eles germinam. Então, aqui nós temos uma germinação e serão formados indivíduos N. Aqui acontece um processo de mitose em 3, que gera um indivíduo N. Daí acontece aqui a fecundação dos gametas, gerou o zigoto. O zigoto faz mitose e gera o indivíduo 2N. Tá? Ciclo haplodiplo bionte. No esquema acima, que representa o ciclo de vida dos vegetais 1, 2, 3 e 4, temos respectivamente. Então, 1 é a meiose. Então, você pode jogar fora A, pode jogar fora B, pode jogar fora D. Agora, 2, né? Então, o esporo, beleza? Então, ele germinou para formatar. Para germinar, obviamente, é realizado mitose. Não dá para marcar, beleza? Aqui até aqui está correto. Agora 3. Tá? Na 3, nós vamos ter mitose. E na 4, mitose. Então, mitose, mitose. Então, nós ficamos realmente com a letra C. Observando a reprodução de alguns organismos, um grupo de alunos elaborou o esquema de 3 tipos desse processo, representados por 1, 2 e 3. Embora o esquema esteja incompleto, é possível identificá-los. Estamos aí, tá? 1, 2 e 3. Então, ele pede o seguinte: assinar a alternativa que contenha, respectivamente, os nomes dos 3 tipos de reprodução. Tá? Então, nós vamos ter lá cisparidade, fecundação e conjugação, esporulação, brotamento, cisparidade. Vamos voltar aqui. Então, aqui, 1 gerou 2 idênticos. Esse processo aqui, como não tem núcleo, não tem nada definido, é um processo típico de organismos inferiores, como bactérias, onde 1 se divide ao meio e gera 2. Isso é bipartição, ou cisparidade, ou divisão binária. Agora, 2 geraram 1, aconteceu o quê? Uma fecundação. E agora, nesse outro processo, você tem um indivíduo, você vê aqui, que nós vamos ter, está saindo uma partezinha dele, ó,